Fala pessoal, professor Felipe aqui da plataforma Catalise, inaugurando a playlist de estequiometria. É uma parte dentro da química que está muito preocupada em quantificar e quantizar reações químicas, ou seja, vai estar avaliando algumas coisas como a massa de produto que é gerada ao final de uma reação, ou qual é a quantidade de matéria produzida ao final dessa mesma reação, proporção estequiométrica, ou seja, 1 mol reage com 1 mol, ou 1 mol da substância X reage com 2 mol da substância Y. Tudo isso é avaliado dentro da estequiometria. Na aula de hoje, estaremos estudando alguns conceitos como massa atômica, massa molecular, mol e constante de Avogadro, fornecendo a base para a aula seguinte, que será sobre fatores estequiométricos, abordando rendimento, excesso limitante, pureza, certo? Ao final dessa playlist, nós teremos um ciclo de nivelamento, onde nesse vídeo estarei resolvendo questões desde o nível mais básico até o nível mais avançado. Bom, e se eu perguntar para vocês, eu tenho 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio molecular. 2 mol de oxigênio molecular. Se a gente colocar isso para reagir, vai dar quanto em mol de água? Se você não sabe responder essa questão, essa pergunta, fique aí e vamos à aula. Bom, antes de chegarmos às grandezas químicas propriamente ditas, a gente traz aqui a tabela periódica. Fazer uma revisão bem breve do que é essa tabela periódica, certo? A tabela periódica é uma forma que os químicos encontraram de organizar os elementos conhecidos, certo? E qual é o critério de organização? O número atômico. O número atômico é equivalente à quantidade ao número de prótons, certo? E essa organização é progressiva. Então a gente sai ali de um elemento com 1 próton para outro elemento com 2 prótons. Por exemplo, o hidrogênio vem primeiro nessa tabela, para em seguida aparecer o hélio com 2 prótons, certo? Bom, na representação do elemento, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Observe, por exemplo, aqui o caso do ferro. O ferro é simbolizado por Fe, e acima nós temos o número 26. Ah, Felipe, o que é isso? 26. 26 é um número atômico. É o número de prótons do ferro. Abaixo, nós temos esse número aqui, quebradão, 55,845. Ah, Felipe, então essa aqui é a massa atômica. Não, não é a massa atômica. Essa é a massa do elemento. É a massa do elemento. Mas o que a gente tem que se atentar? A massa que aparece na tabela periódica, denominada massa do elemento, é uma média ponderada. Por quê? Porque a gente tem mais do que uma forma de ferro. São chamados isótopos. Apresenta a mesma quantidade de prótons, mudando somente a quantidade de nêutrons. E pensem que a gente tem um ferro com massa 55 e outro com massa 56. Pensando em isótopos de exemplo. Tá? Se a gente tem muito desse isótopo 56 na atmosfera, nos solos, então a massa tem que estar mais próxima de 56. Né? Então vocês já sabem que essa aqui é a massa do elemento, não é a massa atômica, mas muitas vezes não é necessário fazer essa distinção. Muitas vezes as questões, na imensa maioria das vezes as questões vão trabalhar com um elemento, com um átomo específico, e não vai haver a distinção entre massa do elemento e massa atômica. Vai considerar essa massa aqui como se fosse a massa atômica, certo? Dito isso, podemos passar o slide e chegarmos em massa atômica e massa molecular. O que a gente deve se atentar aqui? Que os químicos, sempre muito literais, nomearam massa atômica como a massa do átomo e massa molecular como a massa da molécula. Essa massa atômica aqui representa matematicamente a soma da massa de prótons e nêutrons, certo? E a massa atômica é medida numa unidade chamada U. Ah, Felipe, o que é esse U? A gente sabe que a unidade de massa, as unidades de massa, são sempre grandezas relativas. Ou seja, é preciso que haja uma referência para a gente nomear aquela unidade. E a referência escolhida pelos químicos foi o carbono. Pensem no carbono. Ele apresenta 6 prótons. Tem carbono que apresenta 8 nêutrons, carbono que apresenta 6 nêutrons. E os químicos escolheram esse que apresenta 6 nêutrons, né? No caso aí o carbono 12, porque nós temos 6 prótons e 6 nêutrons, a soma dessa massa aí, né? E dividiu a massa do carbono 12 em 12. E isso resultou no U. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que, por exemplo, o elemento magnésio apresenta 24 vezes o U, né? Aproximadamente, certo? E é exatamente assim que a gente tem que pensar a massa
atômica. Lembrar sempre que é um padrão referenciado ao carbono 12, que foi dividido em 12 vezes e resultou no U. Como eu falei, a massa do elemento é, muitas vezes, considerada a massa atômica. Então a gente não precisa bater cabeça com isso, tá? Dito isso, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos pensar agora a massa atômica, a massa atômica do criptônio. O criptônio é um gás nobre, está na família dos gases nobres, na família 18 ou a família 8A. Aqui está ele, criptônio, com 36 prótons e aproximadamente 84 unidades de massa atômica. Vamos para o oxigênio. Oxigênio. Quantos prótons? 8 prótons. A massa atômica de aproximadamente 16. Ok? 16 unidades de massa atômica. O hidrogênio. O hidrogênio apresenta um próton, ou seja, número atômico igual a 1, e uma massa atômica aproximadamente igual a 1, uma unidade de massa atômica. Pronto, então foi destrinchado aqui algo que é bem fácil, que é a massa atômica, certo? Vamos agora ver a massa molecular, que é a massa da molécula. E a gente já tem aqui a massa atômica do oxigênio e do hidrogênio. A gente pode pensar na massa molecular de quê? O solvente universal, H2O. Quando a gente pensa na molécula de água, nós temos 2 hidrogênios e 1 átomo de oxigênio. Isso quer dizer que a massa molecular da água, como são 2 hidrogênios, a gente vai estar multiplicando a massa do hidrogênio por 2. Né? Vai ser 2 vezes 1 mais 1, porque só tem 1 oxigênio, vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. Isso vai dar 2 mais 16, nós teremos 18U. Essa é a massa molecular do oxigênio, da água, perdão. Certo? Vamos pensar agora no ácido sulfúrico. Um ácido bastante conhecido, para não dizer o mais conhecido, dentro da química. A gente já tem a massa atômica do oxigênio, a massa atômica do hidrogênio, falta só a massa atômica do enxofre. O enxofre apresenta 16 prótons, uma massa atômica de aproximadamente 32. Por isso, na molécula de ácido sulfúrico, nós teremos a seguinte massa, 2 hidrogênios, então 2 vezes, qual é a massa do hidrogênio? 1U, mais um átomo de enxofre, 1 vezes, qual é a massa atômica do enxofre? 32, mais 4, porque são 4 átomos de oxigênio, multiplicando pela massa atômica do oxigênio, que é 16. Isso vai resultar em 2 mais 32 mais 64. Isso quer dizer que a molécula de ácido sulfúrico apresenta massa molecular igual a 98U. Ok? Bom, então é exatamente isso que a gente precisa estar sabendo sobre massa atômica e massa molecular. Certo? Então vamos aqui ao desafio. Vamos determinar a massa molecular do seguinte composto. É um composto enorme. Se vocês se aprofundarem na química, vai ver que isso aqui é um composto de coordenação. É chamado complexo, mas não batam cabeça com isso agora, pelo amor de Deus. Eu acredito que nem pro Enem é preciso que você saiba, que você domine o conteúdo de compostos de coordenação, de complexos. Né? Mas observem aqui essa estrutura. Já é um composto que demanda mais um pouco para calcular a massa molecular. Observe, nós temos aqui 4 átomos de potássio, 1 átomo de ferro ligado a 6 cianetos. Cianeto é exatamente o carbono ligado ao nitrogênio, certo? Então vamos lá. Nós temos 4 átomos de potássio. Então, para calcular, vai ser 4 vezes a massa atômica do potássio. 1 átomo de ferro. Logo, 1 vezes a massa atômica de ferro. Mais, observe aqui o coeficiente, nós temos 6. Então, nós temos 6 cianetos. Ou seja, nós temos 6 carbonos e 6 nitrogênios nesse substituinte. Né? Por quê? Porque isso aqui já é bem análogo à matemática. Esse 6 multiplica aqui, certo? Então, nós teremos 6 vezes a massa atômica do carbono, mais 6 vezes a massa atômica do nitrogênio. Vamos procurar agora essas massas atômicas lá na tabela, certo? A massa atômica do potássio é aproximadamente 39. Massa atômica do potássio é aproximadamente 39. A massa atômica do ferro é aproximadamente, observem aqui, 55,845, isso vai dar aproximadamente 56. Qual é a unidade? Se eu não fizesse isso aqui na prova de física no terceiro ano, adicionar a unidade ia tomar pau. Porque o professor saia cortando tudo. Sempre que você esquecer a unidade de medida, então lembre-se, é muito importante às vezes
você pode precisar disso. Massa atômica do carbono, aproximadamente 12 U. Massa atômica do nitrogênio, aproximadamente 14 U. Vamos levar isso aqui para lá. Então, nós teremos 4 vezes 39, mais 1 vezes 56, vai dar 56 mesmo, mais 6 vezes 12, mais 6 vezes 14. Ok? Bom, 4 vezes 39, multiplica aqui no cantinho. 56, mais 56, 6 vezes 12, 72, mais 6 vezes 14, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 4, 24, o resultado aqui é 84. Beleza? Vamos somar isso aqui tudo? Vamos somar aqui bem rapidamente. 56, 72, 84. Aqui, 12. Dá 1, 10. 16, 6 vai dar 2. 368. Então, a massa molecular desse composto é 368 U. Certo? Vamos passar agora a segunda etapa dessa aula, entender mol, massa molar e constante de Avogadro. E é o seguinte, antigamente os químicos sentiam a necessidade de quantizar as reações, conforme eu falei anteriormente nessa aula. Porque pense aí, você quer estudar quanto que vai gerar de produto e você está trabalhando da seguinte forma. Eu vou adicionar 2 colheres de sopa de hidrogênio e 1 xícara de oxigênio. Quanto será que isso vai render de água? E o que acontece? Os químicos, para contornarem essa limitação, para possibilitar o cálculo estequiométrico, calcular quanto de produto que é gerado, quanto de reagente que é consumido, criou o mol. Felipe, o que é o mol? O mol é uma grandeza que sempre determina 6,02 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa. Felipe, como assim alguma coisa? Como é que você diz alguma coisa numa aula de química? Por quê? Porque o mol é mutável. A gente pode estar trabalhando com um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de árvores, um mol de cortinas. Tudo isso varia e quer dizer o seguinte, que 6,02 vezes 10 elevado a 23 é o número de unidades que a gente tem do que a gente chama de mol. Pensem naquela reação que eu trouxe no início da aula. Balanceando aqui rapidamente, né? Esse númerozinho que vem antes do reagente, que vem antes do produto, é o número de mol. Isso quer dizer que 2 mol de hidrogênio molecular reage com 1 mol de oxigênio molecular para produzir 2 mol de água. Isso quer dizer que 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, observe que a gente está falando de 2 átomos reunidos, reagem com 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 2 moléculas de hidrogênio para produzir 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 2 moléculas de água. Ok? E o que é esse 6,02 vezes 10 elevado a 23? É a constante de Avogadro, a constante que define quantas unidades há em 1 mol. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Nas questões, muitas vezes, há uma aproximação para 6 vezes 10 elevado a 23. A definição formal de constante de Avogadro é: a constante de Avogadro é o número de entidades por unidade de quantidade de matéria, mol. De maneira bem grosseira, o que quer ser dito aqui é que 1 mol apresenta 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Bom, já passamos por isso aqui, então vamos exercitar, vamos entender como isso cai na prática. Vidros de vasilhames contém cerca de 80% de óxido de silício em sua composição. Assim, considerando esse percentual, é correto afirmar que em 525 gramas de vidro de vasilhame, a quantidade de matéria de óxido de silício é... Então vamos lá, a gente tem aqui um vasilhame, perdoem o desenho ridículo, né? E esse vasilhame pesa 525 gramas. Mais 80% corresponde a dióxido de silício. O que é que a gente faz aqui? A gente efetua essa multiplicação para descobrir a massa de dióxido de silício. 8 vezes 5, 40. Vezes 2 vai dar 0. Vai dar 2, 40, 420. Então, vamos lá. A gente tem aqui a fórmula molecular do dióxido de silício, SiO2. Como calcular
a massa molar desse composto. Observe aqui a massa molar dos átomos. Nós temos que a massa molar de silício é 28, mais nós temos 2 átomos de oxigênio, 2 vezes a massa molar do oxigênio, do átomo de oxigênio, 16. Então, 2 vezes 16, isso aqui vai dar 28, mais 32, nós teremos 60 gramas por mol. Ok? Então, 1 mol de dióxido de silício apresenta 60 gramas. Quantos mol que nós temos em 420 gramas, que é a massa de dióxido de silício no vasilhame? Nós teremos 420 dividido por 60, 42 dividido por 6, 7 mol de dióxido de silício. Gabarito da questão, letra C. E o que é que vocês têm que se atentar aqui? Lembre-se que eu ensinei vocês a calcular a massa molecular. Aqui, como que a gente resolveria a massa molecular? A massa molecular seria a massa atômica do silício mais 2 vezes a massa atômica do oxigênio, e isso resultaria em 60 U. Ah, Felipe, mas aqui é 60 também, só que aqui é 60 gramas por mol. E é exatamente assim que é para ser, né? A massa molecular, basta trocar essa unidade e chegar a gramas por mol. A massa molecular da água é de 18 U. Qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Basta trocar a unidade. Ácido sulfúrico, a massa molecular é 98 U. Qual é a massa molar do ácido sulfúrico? 98 gramas por mol. Tá? É bem simples. Vamos agora para a próxima questão, uma questão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Em uma restauração dentária, foi usada uma amálgama. O que é uma amálgama? Uma liga metálica que continha cerca de 40% em massa de mercúrio. Ao usar 1 grama dessa amálgama no tratamento, quantos átomos de mercúrio serão colocados na cavidade dentária? Então, qual é a massa dessa amálgama? 1 grama. Mas somente 40% dessa massa corresponde efetivamente ao mercúrio. Por isso, nós teremos que a massa de mercúrio é 1 grama, que é a massa da amálgama, vezes 0,4. Isso quer dizer que nós teremos aqui 0,4 gramas de mercúrio. A questão ele informa a massa molar do mercúrio. Nós temos 200 gramas em 1 mol. Isso quer dizer que nós temos 200 gramas em 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Por quê? Porque sempre que a gente estiver falando em mol, a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Nesse caso, como a gente está falando de átomo, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Mas a massa de mercúrio que a gente tem é de 0,4 gramas. Quantos átomos que nós temos com essa massa? Cruza. Aqui nós teremos que x é igual a 0,4 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso aqui dividido por 200. Fazendo a manipulação matemática, teremos que x é igual a 0,4 vezes 6,02 vezes 10 elevado a... Observem que nós temos aqui 200, isso quer dizer 2 vezes 10 elevado a 2. Propriedade de potência, a gente está falando de divisão de potência, basta subtrair o expoente. 10 elevado a 23 dividido por 10 elevado a 2 é 10 elevado a 21. Tudo isso aqui vai dar dividido por 2. Então a gente já pode fazer essa divisão direto. 0,4 dividido por 2, nós teremos 0,2. 6,02 vezes 0,2, nós teremos 4, 0,12. 1,204 vezes 10 a 21. X é igual a 1,204 vezes 10 elevado a 21 átomos. A alternativa mais próxima dessa resposta é a alternativa C, gabarito da questão. As essências usadas nos perfumes podem ser naturais ou sintéticas. Uma delas, a muscona, é o principal componente do odor de almiscar, que na natureza é encontrado em glândulas presentes nas 4 espécies de veado almiscareiro, Moschus sp. Por ser necessário sacrificar um animal para a remoção dessa glândula, tais espécies encontram-se ameaçadas de extinção, o que tem promovido o uso de substâncias sintéticas com propriedades olfativas semelhantes à muscona, como o composto mostrado a seguir. A massa de uma única molécula do composto acima é... Então, observem esse composto que não está acima, mas está abaixo, certo? É um composto representado em linha na química orgânica, só dando uma antecipação do que vocês verão nessa área, certo? E como é que se calcula a massa desse composto? Cada vértice, cada pontinha é um carbono. Então aqui nós temos um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós teríamos C11. Quantos nitrogênios? 1, 2, 3. C11N3. Oxigênio, nós temos 2 aqui e 2 aqui. 2 vezes 3, 6.
O6. Mas vocês têm que se lembrar que o carbono faz 4 ligações. Esse carbono aqui só está fazendo uma, então aqui nós teremos 3 hidrogênios. Observem, esse aqui, ele está fazendo já as 4 ligações. Esse aqui também está fazendo as 4 ligações. Esse aqui está fazendo só 3, então a gente tem um hidrogênio aqui. Esse mais abaixo já fez as 4. Esse aqui fez as 4 também. E esse, último do anel, benzênico, também já fez as 4 ligações. Vamos a esse aqui. Esse carbono aqui dessa ramificação já fez as 4 ligações, está em paz. Mas esses 3 aqui só fizeram uma. Então nós teremos 3 hidrogênios em cada. Isso quer dizer que somando nós teremos 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. H13. Calculando a massa molar desse composto, nós teremos, foi a massa atômica do carbono, 12. U vezes 11, mais 3, porque são 3 átomos de nitrogênio, vezes a massa molar de nitrogênio, que é 14, mais 6, que são 6 átomos de oxigênio, vezes 16, mais 13 átomos de hidrogênio, vezes a massa atômica de hidrogênio. Isso vai resultar, nós teremos aqui 12 vezes 11, isso aqui vai dar 12, com 12, 132, 3 vezes 14, isso aqui vai dar 42, 6 vezes 16, 96, e aqui 13. 132 mais 42 é 174, 96 mais 13, isso aqui é 109. Efetuando essa soma aqui, nós teremos 283 gramas por mol. Essa é a massa molar da muscona, desse composto aqui. Mas o que é que a gente tem que se lembrar? Lembrem-se que nós temos aqui, gramas por mol. E onde tem mol, a gente tem que se lembrar que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Nesse caso aqui, como a gente está falando de molécula, nós teremos que essa massa aqui, 283 gramas, está para 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A questão pede a massa de uma única molécula. Por isso que basta dividir a massa encontrada pelo número de moléculas que há em 1 mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. A gente pode fazer uma aproximação e trabalhar com 6 vezes 10 elevado a 23. 283 dividido por 6, isso aqui vai dar 4, resta 4 aqui, 3, isso aqui vai dar 7. Vai dar 47. Observem que a gente está na divisão. Para passar para cima, para o lado do numerador, nós teremos que inverter o sinal do expoente. Então aqui nós teríamos 47 vezes 10 elevado a menos 23. Isso vai dar 4,7 vezes 10 a menos 22. Por isso o gabarito da questão, letra A. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente passou aqui por amplos aspectos que permeiam a estequiometria básica, certo? E é isso. Abraços!